E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar da icônica rivalidade entre Michael Jackson e Prince. É uma história bem legal, uma história que marcou uma geração, uma história que deu muita grana para os dois, que deu muita grana para a mídia. Fica comigo e vamos refletir isso daí hoje. Antes de eu começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A nossa história começa oficialmente em 1986, ano que Michael lançava o icônico Thriller e o Prince lançava o icônico Purple Rain. É importante dizer que esses álbuns foram muito grandes e ambos tiveram a liderança nos seus nichos. No caso, o Michael pro nicho do pop e o Prince pro nicho mais ali que consumia ele. O Thriller faz um sucesso monstruoso e vende até os dias atuais 116 milhões de cópias. Já o Purple Rain também atualizado vendeu mais de 37 milhões de cópias, sendo assim um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, enquanto o Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos. Só que aonde que começa essa rivalidade? Aonde que as coisas assim meio que, vamos dizer, começam a ser questionadas quando se leva em consideração o tipo de pessoa que é Michael Jackson e o tipo de pessoa que é Prince? Como isso começa a se cruzar, né? Muita coisa na vida pessoal deles, assim como da forma artística que eles se exploravam, era literalmente muito similar. Isso fazia com que as pessoas tivessem um encanto muito maior por isso. Ambos tinham imagens extremamente excêntricas, ambos inclusive concediam entrevistas muito raramente e obviamente eles tinham já um hit lendário que marcava a história deles já até aquele momento. E eles forçaram os ouvintes deles a adivinhações intermináveis sobre a história das músicas, dentro dos videoclipes, enfim, eles despertavam muito mais do que outros grandes artistas daquela época. Um exemplo que a gente pode citar aí é Madonna, Cyndi Lauper, o próprio Bono do YouTube, o Bruce Springsteen, entre outros artistas dos anos 80. E claro, gente, o mistério fica maior ainda quando o pessoal começa a se questionar o relacionamento de Michael Jackson com Prince. O que cada um pensava do outro. Isso talvez fosse o que o pessoal mais assim ficava intrigado e a mídia percebeu que isso era uma porta muito boa para eles começarem a alimentar histórias. Na década de 1980, centenas de jornalistas escreveram às vezes perto da verdade, mas principalmente artigos sensacionalistas e artificiais falando sobre essa rivalidade. Um dos mais loucos que foi escrito aconteceu em 1985, quando afirmaram que o Prince usou poderes psíquicos para poder dominar a cabeça do macaco Bubbles do Michael Jackson. E assim ele entrou na cabeça do macaco e o macaco ficou completamente louco. Porém, uma das coisas que era bem interessante da gente aproveitar e dizer é que muitos desses artigos colocavam eles como pessoas muito diferentes. Michael Jackson era uma criança inocente em um corpo masculino e o Prince era um rebelde dissoluto. Michael também era chamado do prodígio da Motown, enquanto o Prince era o gênio de Minneapolis. Michael, o artista comercial, e o Prince, o artista vanguardista que desafiava todos. Michael Jackson, o mágico, e o Prince, o sexo rebelde. Só que assim, gente, como eu disse mais no começo do vídeo, tinha algumas coisas que eles tinham muito iguais que fazia com que essa lenda e rivalidade ficasse mais sólida ainda. Então, em determinado ponto, eles começaram a pegar essas outras características que eles tinham em similar e começaram a usar isso para produzir artigos que realmente tinham mais embasamento. Vamos relembrar algumas das coisas que os dois têm em comum que fez com que essa lenda e rivalidade ficasse maior ainda. Vamos começar
começar aí lembrando que ambos tinham a mesma idade, nascidos com 2 meses de diferença em 1958. Prince nasceu em 7 de junho e Jackson em 29 de agosto. Outra coisa também é referente ao presidente Kennedy. Ambos tinham 3 anos quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E quando eles tinham 5 anos, Martin Luther King fez o seu discurso "Eu Tenho um Sonho" durante a marcha em Washington. Outra coisa é que os dois vieram de grandes cidades industriais. No caso, o Michael veio de Gary, que era muito fascinante assim a questão das siderúrgicas. E já o Prince é natural de Minneapolis, onde é o pátio industrial. Outra curiosidade é que ambos têm raízes no sul. Um exemplo disso aí são os pais do Michael Jackson, que são do Arkansas e do Alabama, enquanto os pais do Prince vêm de Louisiana. Outra coisa também que é muito importante da gente dizer é sobre os pais, tanto do Michael quanto o pai do Prince. Ambos esses pais trabalharam muito para poder sustentar as suas famílias. E o hobby deles, de amor que eles tinham, que era o sonho de vida deles, era ser artista. E ambos tinham as suas bandas. A banda do Joseph era o The Falcons e ele ensaiava na pequena casa da família Jackson e frequentava alguns clubes ali locais onde eles se apresentavam e eles tinham a esperança de serem reconhecidos. Ao pai do Prince, o John Nelson, mesma história. Ele também se sonhava em se tornar um músico famoso e ele era muito importante como pianista, ele era muito talentoso nesse ponto. E ele tinha a sua banda ali, The Prince Rogers Trio. Outra coisa também foi que ambos esses pais eram pais complicados, né? O do Michael a gente já discutiu 1000 vezes aqui no canal, o tipo de pessoa que o Joseph é. E o pai do Prince, no caso, também teve problemas com ele, expulsou ele de casa ainda adolescente. E uma das coisas que é, assim, muito discutida sempre que falavam dos dois, era em como eles perderam o amor deles pelos pais. Ambos também tentaram desesperadamente ganhar o amor desses pais devido às suas infâncias conturbadas, como eu acabei de dizer aí. Eles aprimoraram suas habilidades incansavelmente. A obsessão pela arte era algo tão grande que às vezes excluía completamente os relacionamentos íntimos de longo prazo. Essa lista de semelhanças vai continuando também quando se pega a personalidade dos dois. A questão da vulnerabilidade, a questão da criatividade dos dois, como eles assim gostavam de trabalhar tudo que eles faziam, a paixão deles, por exemplo, pelo James Brown. James Brown era o favorito dos dois. E uma das coisas que era a mais marcante de tudo era a paixão deles pelo crossover, ou seja, as misturas de gêneros musicais para criar novas essências e não aquela coisa segregada de que cada um tem que fazer um estilo só, composto por uma coisa apenas. Não, eles queriam juntar todo mundo e criar cada vez mais músicas mais interessantes. Outra coisa também é que eles eram extremamente ambiciosos e sempre que falava em hierarquia no pop, tava o Prince e o Michael Jackson brigando ali para ver quem era mais. Um encontro que eles tiveram, que foi assim um encontro bem marcante, foi o famoso encontro do ping-pong, né? Onde eles se encontraram num estúdio e aí rolou uma partida de ping-pong entre os dois e o Prince, muito competitivo, desafiou o Michael e ele dava aquelas tacadas super pesadas e o Michael não dava conta de acompanhar, porque o Michael não era uma pessoa que jogava ping-pong, então assim, ele tava super fora da sua realidade ali. Um outro encontro que eles tiveram também, que foi uma reunião secreta, foi quando a música P foi apresentada para o Prince. O Michael tinha um demo dessa música, levou pro Prince, mas assim, eles estavam tão assim focados em meio que querer conhecer mais do outro, que eles acabaram não colaborando na música, não fizeram o negócio acontecer. Eles estavam muito assim, intrigados em querer cada um fazer melhor do que o outro. Tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, gente, foi relatado por pessoas de dentro do estúdio, inclusive o próprio Quincy Jones. Em 1988, Prince fez um show no Madison Square Garden, enquanto Michael se apresentou em Meadowlands, na Nova Jersey.
A imprensa descreveu isso como uma batalha de titãs no rio Hudson. Esses dois shows, inclusive, destacaram o talento único e a criatividade de cada um deles. O show do Michael era considerado o maior, né? Porque ele meio que era o maior artista e também ele meio que atraía vários públicos diferentes. Mas o Prince também foi muito além das expectativas, porque ele deu um show gigantesco de instrumentos e performance. O Michael e o Prince não somente fizeram com que essa rivalidade se tornasse uma coisa assim muito grande, eles ditaram uma tendência para outras gerações que foram vindo depois deles de fazer esse mesmo sistema de rivalidades para poder cada vez mais alimentar a história de cada artista. Nunca antes dois artistas afro-americanos alcançaram níveis tão estratosféricos, quebrando barreiras raciais no rádio, na televisão e no cinema. Quando Michael morreu em 2009, era aniversário do álbum Purple Rain, do Prince. Ele estava comemorando 25 anos. O Prince falou exatamente que ele ficou muito mal com aquela situação toda da morte do Michael e que ele não queria falar no assunto. Muita gente até hoje pensava que o Prince não gostava do Michael, mas eu acho que pelo contrário, eu acho que ele admirava pra cacete o Michael, que eles eram super próximos e todo mundo comprava a rivalidade porque era o que beneficiaria os dois. Tá? Enfim, o que vocês acham dessa história? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião sobre essa rivalidade de Michael e Prince, ok? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.